Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo o itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo, nós estamos exatamente na seção que corresponde ao capítulo 6, versículos de 20 a 35, e esta seção pode muito bem ser intitulada de Aviso contra o Adultério, ou melhor dizendo, Retomada do Aviso contra o Adultério. Hoje nós vamos meditar Provérbios capítulo 6, versículo 23, que diz assim para nós: Pois o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e o caminho da vida é a disciplina das repreensões. Observemos o que a palavra de Deus está a nos apontar aqui. Ontem nós ouvíamos o provérbio que falava da sabedoria, especificamente a sabedoria enquanto manifestada nos mandamentos do pai, nas instruções da mãe. Nós ouvíamos a intimidade que a sabedoria divina, sabedoria que vem do alto, estabelece, cria com a pessoa que se deixa ser instruído por ela. A pessoa que a deseja, a pessoa que a amarra, a liga ao coração, ou seja, a pessoa que, neste caso específico, ama, guarda com carinho e vive os mandamentos dados pelo pai, as instruções, a lei dada, entregue pela mãe. Aqui, a consequência, fechando esta introdução desta sessão, o versículo de hoje, o versículo 23, está falando do mandamento, a mitzvah, a palavra hebraica, a mitzvah. O mandamento é lâmpada e a lei, a Torá, é luz. Observemos que aqui as palavras empregadas são muito bem pensadas. O Espírito Santo de Deus inspira de tal modo o autor sagrado que vem deixar para nós as diferenças sutis, a sutileza na diferença entre as palavras que são aqui empregadas. Mandamento relacionado com lâmpada, e lei relacionado com luz. Lâmpada se trata de uma luz portátil que ilumina passos imediatos, ou seja, o mandamento, a mitzvah, é a luz momentânea que responde às situações do dia, às situações do cotidiano. É aquela luz, aquela lâmpada que vai clarear as suas decisões do cotidiano, as pequenas decisões do cotidiano. Então, isto nos mostra que a sabedoria divina, ao se unir a nós, ao nosso coração, ela está iluminando também os mínimos detalhes. É certo que a sabedoria divina é aquele dom que nos faz olhar para a realidade com o olhar de Deus e desejar as coisas do alto. A sabedoria divina nos mantém sempre o olhar voltado para o céu. Mas sem descuidar deste olhar voltado para o céu,
A sabedoria divina nos faz tomar as decisões corretas, as decisões que nos santificam nas pequenas tarefas do cotidiano. Nos mandamentos, nas mitzvot, o plural de mitzvah, mitzvot, nos mandamentos. Ou seja, nas obrigações rotineiras que fazem parte da minha vida familiar, as responsabilidades que eu ocupo dentro da minha família, as obrigações rotineiras que fazem parte da minha vida profissional, da minha vida acadêmica, da minha vida matrimonial, ou seja, das coisas do cotidiano, todas as dimensões da minha vida que estão imersas, que fazem parte, que estão delimitadas no espaço do cotidiano. A sabedoria, portanto, tem este envolvimento íntimo que desce nos mínimos detalhes. O que a palavra de Deus está mostrando para nós hoje é que a Deus não escapa um detalhe sequer da nossa vida. Deus está comprometido com os mínimos detalhes. Deus está ligado a você através da sabedoria divina aos mínimos detalhes. Ele está comprometido com o que você come hoje. Quais são os meios que você vai encontrar para educar o seu filho hoje, a sua filha hoje? De que modo que você é santificado ao se comprometer com seus estudos, as coisas do cotidiano. Então nós podemos e devemos pedir a luz do Senhor para nos iluminar nas decisões corriqueiras. Nas decisões corriqueiras. Eu vou falar uma coisa aqui que parece até boba, mas não, a sabedoria divina inspira você a ter o bom senso e inspira você a ter a modéstia para poder escolher até mesmo a roupa adequada para esta ou para aquela situação. Os homens de Deus, as mulheres de Deus que são íntimos da sabedoria divina, são inspirados até nesses pequenos detalhes. Pode parecer bobo, pode parecer exagero, mas não. A grande verdade é que Deus está envolvido, comprometido com toda a sua vida. É lâmpada e a lei é luz. A palavra luz aqui, claridade ampla, que revela horizontes. Então, enquanto a lei, a Torá, é a luz contínua que dá sentido à vida. Então, não só os mínimos detalhes, mas o grande norte, a grande meta da vida, a grande decisão. É por isso que Santo Tomás de Aquino dizia que os mandamentos, aqui entendido como a lei em geral, são os antídotos que impedem a alma de se desviar, mantendo-a orientada ao seu fim último, Deus. É óbvio que a sabedoria divina nos inspira não só nos pequenos detalhes da vida, mas também no grande ideal da vida, que é ser um com Deus, buscar Deus como meta e viver a santidade. O grande ideal da vida é a sabedoria divina que inspira. Ter sempre Deus diante dos olhos. Ter sempre o Senhor como onde eu quero chegar. Aquele a quem eu quero me unir intimamente. Aquele que é a meta da minha vida. É interessante quando a palavra de Deus, especificamente lá na Torá, na lei, lembremos-nos que
Os 5 primeiros livros da Bíblia são classificados como Torá ou Pentateuco, que quer dizer exatamente a lei do Senhor, a lei de Deus. Quando lá no livro do Êxodo e também no livro do Deuteronômio, mas eu vou me deter aqui à versão do livro do Êxodo, que fala do Decálogo, os 10 mandamentos. Fala assim, no capítulo 20, os versículos de 1 a 2, diz assim: Deus pronunciou todas estas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. A forma como Deus inicia, aqui Deus está falando com Moisés e ordenando que Moisés transmita esta lei, estas palavras ao povo. A forma como Deus inicia é lembrando, fazendo com que Moisés recorde ao povo que eles eram escravos e que Deus é o seu libertador. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Eu sou o teu libertador. Isto significa dizer o quê? Por que Deus faz questão de lembrar que Ele é o libertador? Quando Ele vai falar de mandamentos, quando Ele vai dar a sua lei. É óbvio que Deus quer indicar o seguinte: a lei que eu estou dando para você não é prisão, não é para aprisionar. Você é prisioneiro do pecado, você é prisioneiro de si mesmo quando você vive sem lei, quando você vive desordenado. A lei é exatamente para que você seja livre. E é claro que nós, como cristãos, nós sabemos que a lei que nos rege é a lei do Espírito, a liberdade do Espírito. Não a letra morta da lei. Não a lei sem nenhum efeito, que é incapaz de nos libertar do pecado, mas a lei viva do Espírito, que traz, que imprime em nós a graça divina. O Espírito Santo que torna presente a justificação realizada por Cristo Jesus e que, portanto, nos impele a viver, pela graça, a santidade, que nos faz viver de acordo com a vontade divina. A lei do Espírito impressa em nosso coração. Então, observemos, viver a lei de Deus não é uma prisão. Tem muita gente que fala isso, né? Tem muita gente que pensa equivocadamente que se eu me comprometer com Deus, se eu me comprometer na igreja, eu vou ter uma vida restrita, eu vou praticamente morrer. Não deixa de ter razão. É morrer sim, mas morrer para o pecado, morrer para o mundo, viver para Deus, é encontrar a verdadeira liberdade, é encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro sentido da vida. Deus não nos rouba o prazer de viver, a alegria da vida com suas leis. Suas leis não são para ser peso para nós, para nos orientar. É por isso que o versículo de hoje conclui dizendo: e o caminho da vida é a disciplina das repreensões. Ou seja, as repreensões divinas que Deus nos dá é para nos manter no caminho. É para fazer com que nós possamos, como viajantes, permanecer no caminho certo. Deus está sempre nos advertindo, sempre sinalizando, sempre mostrando para nós. Então há esse cuidado, esse carinho de Deus, esse trato carinhoso da parte do Senhor, esse cuidado conosco. Sejamos agradecidos por tanto, meus irmãos, agradecidos a Deus por ter esse cuidado conosco ao derramar sua sabedoria divina em nós. Ele cuida, ele sinaliza, ele mostra o caminho, ele mesmo caminha conosco, ele mesmo é o caminho. Ele nos dá a sua lei. Somos felizes por isso. Nós não somos os mais miseráveis dos homens, mas somos felizes porque Deus nos dá a conhecer sua vontade.
E se Ele nos adverte para que permaneçamos no seu caminho, na realização da sua vontade, é porque Ele nos ama, é porque Ele nos quer felizes, é porque Ele nos salva. Ele sabe que a única e verdadeira felicidade, a autêntica felicidade, está em viver com Ele. Não existe outro modo de viver com Ele senão cumprindo a sua vontade. Jesus já falava: quem me ama guardará os meus mandamentos. É disso que se trata. Então, que o Espírito Santo derrame a sua sabedoria divina sobre nós, para que possamos compreender que nos submeter à lei do Senhor, à vontade do Senhor, nos dá sabedoria para as decisões do cotidiano e para nos manter firmes e perseverantes no grande ideal da nossa vida. Receber o Espírito Santo de Deus, que nos inspira com a sua santíssima sabedoria, é manter-se na alegria do Senhor, é ser verdadeiramente sábio, é dar importância ao que verdadeiramente importa e não cair nas distrações que nos desviam do caminho verdadeiro, das distrações que esvaziam a nossa vida. E receber a sabedoria que vem do Espírito Santo é manter-se no que realmente importa, é manter o olhar fixo no Senhor enquanto pisamos nesse chão, enquanto caminhamos aqui na terra, mas sempre com o coração repousado em Deus. Que o Espírito Santo derrame a sua santíssima sabedoria em nós, para que jamais percamos de vista a nossa meta, que é Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.